Camões, 500 anos de história e de lenda. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Camões também escreveu teatro? A partir desta pergunta, reunimos o investigador José Camões e a encenadora Silvina Pereira para discutir o lugar do teatro camoniano na história literária e como as peças, muitas vezes esquecidas, combinam humor, crítica social e uma surpreendente atualidade. Moderada por Wanda Anastácio, a sessão percorre temas como a representação do amor e da melancolia, a relação entre texto e cena, e destaca a importância de recuperar e representar este repertório, mostrando que o teatro de Camões tem muito a dizer nos dias de hoje. O episódio foi gravado no auditório da Biblioteca Nacional de Portugal. Vamos ouvir. Então, muito boa tarde. Queria dar as boas-vindas a todos a mais uma sessão de debate deste ciclo dedicado a Camões e que se integra nas comemorações do 5º centenário do nascimento de Luís de Camões. E hoje temos o prazer e a honra de ter connosco dois especialistas do teatro camoniano, cada um de um ponto de vista, ou seja, um investigador, que é o professor José Camões, que dirige o Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e que tem, durante muitos anos, seguido uma missão, que é a de dar a conhecer o teatro do século XVI. E, portanto, nessa linha tem feito edições, tem criado aplicações informáticas, tem disponibilizado através da internet uma quantidade absolutamente extraordinária, sobretudo se tivermos em conta que antes de ele ter começado a disponibilizar estas peças, muitas delas, a maior parte até dos investigadores, não sabia que elas existiam. E, portanto, os estudos de teatro e os estudos de teatro em Portugal devem ao professor José Camões uma incansável dedicação a esta causa de dar a conhecer, dar a ver, recuperar, resgatar peças de teatro do século XVI, depois continuou para o século XVII e agora está com o século XVIII, não é verdade? Muito bem. E nosso outro interlocutor é a encenadora Silvina Pereira, que tem, digamos, o outro lado do espelho, não é? Ela tem também uma missão, há muitos anos. A missão dela é provar que este teatro, o teatro do século XVI, é representável, é divertido, é acessível a um público contemporâneo e, mais ainda, que é a missão que ela tem levado para o centro de investigação de que ela faz parte, que é o Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras, a missão de mostrar ao mundo que é necessário que haja um repertório de teatro clássico português em cena. Tem tentado com o Teatro Mais Um representar essas peças, tem representado, aliás, com muita pertinácia, a palavra é mesmo esta, e com apoios diferentes, mas praticamente todos os anos temos uma peça do século XVI encenada pela Silvina e, portanto, cada um na sua cruzada. Podemos dizer que temos aqui duas figuras muito importantes nos estudos de teatro camoniano. O que é que eu gostava ainda, antes de lhes passar a palavra, de lembrar?
A primeira coisa que gostaria de lembrar é que Camões raramente é associado ao teatro. Não é? Nós associamos até pelo cânon escolar, por aquilo que é mais conhecido em relação ao poeta, lembramos-nos dos Lusíadas. Depois lembramos-nos da poesia lírica e, sobretudo, dos sonetos, que entraram até muitos dos versos dos sonetos. Nós, na cultura cotidiana, quase muitas vezes utilizamos e nem nos lembramos que vêm da poesia camoniana. Mas raramente associamos Camões ao teatro e raramente o vemos como dramaturgo. E, contudo, há 3 peças de teatro que lhe são atribuídas. E na história das edições da obra camoniana, a seguir aos Lusíadas, que são publicados em 1572, é logo o teatro que é publicado a seguir. Há 2 peças que são publicadas em 1587. E isso é interessante, há aqui um parênteses que é interessante, que é como é que essas peças, as primeiras peças de Camões, publicadas só 7 anos depois da data que se imagina que tenha sido a da sua morte, como é que elas surgem? De facto, a sensação que nos dá é uma publicação que reúne várias peças de teatro de dramaturgos do século XVI e o nome de Camões aparece assim no meio de outros autores. A coletânea chama-se Autos de António Prestes e de outros autores portugueses, entre os quais tal, Camões. E, portanto, percebemos que talvez 7 anos depois da sua morte, Camões não fosse ainda um nome tão conhecido ou tão mercantilizável, se esta palavra existe, como viria a ser depois. Portanto, desde cedo há 2 peças associadas a Camões. Há ainda uma terceira, que são o Filodemo e os Anfitriões. E há uma terceira peça, que é o El Rei Seleuco, que fica desconhecida do público, ou pelo menos do universo do impresso, até 1645. É em 1645 que aparece impressa pela primeira vez numa edição das rimas. E esse aparecimento tardio pode dar origem a especulações. Quando uma peça de um autor que, a seguir a 1640, é visto como a encarnação da identidade nacional, aparecer em 1645 pela primeira vez, quase que é bom demais para ser verdade. Mas deixo-vos com esta interrogação para dizer que as peças de Camões, apesar de serem só 3, apesar de terem sido esquecidas e terem ficado na sombra dos Lusíadas e da lírica, são obras extremamente interessantes, extremamente atuais, e para nos falar um bocadinho, antes de entrarmos no debate sobre estas questões, eu vou passar a palavra aqui ao professor José Camões, que sei que tem exatamente esta ideia da modernidade ou do apelo que têm estas peças ou poderão ter para um público como o público dos nossos dias. Muito obrigado. Começo por agradecer, claro, ao professor Diogo Ramada Curto, ao José Cardoso Bernardes e à professora Wanda Anastácio, o poder estar aqui a partilhar algumas ideias e algumas reflexões que tenho vindo a fazer à volta do teatro de Camões, que, como diz, é parco em relação à vastidão da obra e singular também. E corrigir só uma pequena informação que deu. Eu não dirijo o Centro de Estudos de Teatro, dirijo variedíssimos projetos no Centro de Estudos de Teatro, mas com muito gosto e afinco que o faço, esses projetos todos que mencionou. E dá muito gosto poder disponibilizar o património teatral português que anda disperso por arquivos e bibliotecas à espera de ser conhecido e editado. Em relação e começo por Seleuco, justamente, que sei que por modéstia talvez não quis automencionar-se quando põe que quando menciona que alguns estudiosos não aceitam imediatamente a hipótese de ser de Camões, mas a Wanda
é um deles, não é? Que põe põe em causa, acha que é bom. Também não tenho razão para dizer que não seja. Que não seja, claro, não temos. Mas eu acho curioso, só uma nota de curiosidade, e não vou falar mais da parte da atribuição. A mais antiga, eu costumo dizer isto ultimamente, a menção que conheço ao Seleuco de Camões é de Francisco Manuel de Melo, no Hospital das Letras, mas que o intitula de Estratónica. Diz Camões na sua Estratónica. E é estranhíssimo, porque nunca vi em lado nenhum o nome da rainha em Camões como sendo a protagonista, e faz toda a diferença o título ser atribuído o nome, ou seja, o titular da peça. Por exemplo, nas óperas, mesmo que seja hipersecundário, se for o titular, é quem vem receber os aplausos no fim, e toda a trama é focalizada no titular da ópera. Aqui, ele, estranhamente, coloca o teatro de Camões no teatro em prosa, no teatro português em prosa. O Hospital das Letras é um diálogo apologal que Francisco Manuel de Melo criou uma ficção, que está o autor, ele próprio, debatendo com os livros de vários escritores, entre os quais Francisco de Quevedo, e ele diz às tantas ao Quevedo: vós espanhóis têm a mania que inventaram tudo, e que inventaram a comédia, o teatro e não sei quantos, e esquecendo-se que nós temos Gil Vicente, António Prestes, Sá de Miranda, etc, 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 e na prosa o Luís de Camões, entre outros. Na prosa é estranho, porque realmente o Seleuco começa com a prosa, ou ele não leu mais, e ficou-se pela prosa. Filodeu intercala prosa com verso. Os anfitriões, 0 de prosa. Bom, a não ser que falte, penso que não, o célebre prólogo de Mercúrio, no Plauto, que existe, e que na tradução, ou na adaptação de Camões não, mas ele não vai buscar aqui. Também não sabemos o que é que Dom Francisco Manuel de Melo leu. Não é? Pois não, mas chamou-lhe Estratónica, que é isso está-me a fazer sempre uma espécie na cabeça de onde é que ele vai buscar aquilo. Mas enfim, porque na maior parte há muita tradição, especialmente italiana e francesa, que vai buscar a Estratónica. Bom, mas enfim, falando agora mesmo do teatro e das notas que fui tomando, o teatro de Camões, como diz, é o parente pobre da ópera, da obra de Camões, mas ao fim e ao cabo está lá tudo o que é da obra de Camões, mesmo que seja num registro parodístico, quase. Há uma certa paródia. No outro dia, há pouco tempo, falava com a minha colega e amiga Isabela Almeida, ela no registro sério sobre a melancolia de Camões, e a melancolia passa todo o teatro de Camões em registro de paródia. Ele está constantemente a parodiar a melancolia no teatro. Sempre. E é muito divertido ver isso. E, por outro lado, como o próprio género, que não sabemos quem é que atribui, há sempre aquela oscilação auto-comédia, é o amor. O protagonista é sempre o amor. E muito concretamente, um tipo de amor que ele às vezes não ousa na lírica nem na épica mais, mas nas partes mais humorísticas, chamemos-lhe assim, ou não tanto no celebérrimo, nem vou entrar por aí, Canto Nono, mas já nem sequer erótico, mesmo de cariz muito marcadamente sexual nas comédias, e muito também da parte das mulheres, das protagonistas femininas, que têm exatamente e expressam o mesmo desejo que os homens. E é uma parte,
digamos, é uma dimensão do teatro de Camões muito presente e muito visível quando se lê com algum critério o que as personagens femininas dizem. É muito interessante, e aqui às vezes, quando se pensa que é apenas apanágio do discurso masculino, não. Mesmo aquela parte de ser o pinga-amor, não é? De só querer sofrer, estar melancólico, é, digamos, o cúmulo do regozijo que o amante pode ter, não é? Na Eufrosina aparece, não é? Às tantas, no diálogo com a Sílvia, a Eufrosina diz: quem me dera ser homem, qualquer coisa assim, para poder ir por esse rio dizendo minhas saudades ao cravo, ou seja, a cantar as saudades. E as saudades são o género bucólico da poesia. E no teatro de Camões isso também se vê. Portanto, eram esses dois aspectos que eu queria seguir. Sim. A paródia, quer ao amor, quer à melancolia. Obrigada. E vou dar a palavra brevemente à Silvina antes de começarmos a nossa discussão. E, sobretudo, eu gostava de pegar um bocadinho nestas ideias do professor José Camões e talvez recordar quais são os temas destas 3 peças, não é? De uma maneira muito simplista, poderíamos dizer que todas elas tratam de amor, mas todas elas tratam de amor de uma maneira diferente. E em todos os casos temos situações, poderíamos dizer, de amores proibidos ou de tabus acerca da sexualidade, da relação entre homens e mulheres, são empurrados, são tocados de uma maneira ou de outra. Anfitriões, de facto, recupera a peça de Plauto, mas o que desencadeia a ação é o facto de Júpiter se apaixonar por uma mortal. A mortal é virtuosa e a única maneira que ele tem de seduzi-la é transformar-se na imagem do marido, mas isto que dá, em princípio, poderia dar muitas situações cómicas e dá algumas, mas de facto, como sei que o professor José Camões também concorda, a reflexão que se desenvolve a partir do momento em que Júpiter e o seu criado se confrontam com Anfitrião, portanto o tal marido, e o criado de Anfitrião vai desafiar a sua própria percepção do seu lugar no mundo. E, portanto, acabamos por ter uma reflexão sobre o amor, mas que vai para além disso, que é quem sou eu, o que é que me define, até que ponto o amor e a maneira como eu amo pode perturbar quando sou confrontado com alguém que tem a minha aparência e que toma o meu lugar junto da minha amada, onde é que eu estou? E há personagens que se sentem despersonalizadas e outras que procuram, que é o caso do Anfitrião, até ao final, reivindicar o seu lugar, não é? Esta talvez seja a peça em que mais desafia, não sei, os lugares que cada um ocupa na escala social, porque também, e isso talvez pudéssemos falar, são peças do século XVI. No século XVI, os lugares sociais das pessoas estão muito bem definidos. Os criados são criados, os nobres são nobres, não há aqui confusões. E isso cria, quando há pouco o José Camões estava a falar do lugar das mulheres, há umas mulheres que podem exprimir o que sentem e outras que não. Não é? Se calhar é mais fácil às criadas do que às damas da sociedade. O que é que acha? Mas no Camões, logo, por exemplo, no Anfitrião, a primeiríssima fala da Alcmena é magnífica. São os versos em que ela quase culpa e ela pergunta quem sofre mais, se é aquele que parte, se é aquele que fica. Não é exatamente assim, mas é quase. Ela diz se ele sofre mais na guerra ou ela com a ausência dele. Não é? Quem é que está mais a sofrer?
Mas depois a criada já pode, quando ela já pode exprimir desejo quando encontra outro criado de outra maneira, não é? E a Dionisa, de um modo quase despodurado, corre para a janela tal como veio ao mundo, quase, só para ouvir. Em camisa levantada. Mas nua em camisa numa versão, ou despida em camisa na outra versão, para ouvir cantar, o seu amado, não é? Exatamente. Enfim, e mais, como o Gil Vicente. Portanto, ficamos com imensa vontade todos de ir ouvir as peças. Mas ainda, só agora, para acabar, em relação à classe social e isso, o Camões tem, assim como tal não tem o prólogo do Plauto, também não tem o fim. E isso eu acho que há uma espécie de humilhação do anfitrião que fica sem resposta. Ou seja, Júpiter vem, resolve, fala, e o anfitrião, que no Plauto consegue resmungar um bocadinho no fim, ali cala-se. Muito bem. Silvina. Muito obrigada, boa tarde a todos, a toda a assistência. Muito obrigada, Wanda, que em nome do 5º centenário de Luís de Camões, do Nascimento, está a promover estes debates, estes encontros, estas ações de formação. E muito obrigada por me ter convidado para fazer parte deste painel, onde estou muito bem acompanhada. Entrando naquilo que vou falar, já aqui foi dito, e é uma constatação, que recai sobre o Teatro de Camões um mesmo tipo de reservas que envolve todo o teatro quinhentista, de uma forma geral. Talvez a exceção seja Gil Vicente, que tem um lugar à parte neste repertório. Camões deixou-nos 3 peças, segundo alguns investigadores, escritas entre 1542 e 1555. Luciana Stegagno-Pico, por exemplo, considerou a escrita dramática de Camões como sendo apenas uma diversão e uma curiosidade, quando comparada com a épica e com a lírica. Mas, no sentido contrário, Luís Francisco Rebelo, em Variações sobre o Teatro de Camões de 1980, assinala que não deixa de ser injusta esta situação de subalternidade a que tem sido votado o teatro camoniano. Portanto, há vozes diferentes sobre este teatro. Por outro lado, também o teatrólogo que citei agora queixa-se que muitas espaçadas e, em regra, pouco significativas têm sido as representações dessas comédias, devido à prática inexistente entre nós de uma companhia votada à manutenção do repertório nacional. E nós sabemos que, no século passado, também houve algumas tentativas que não foram logradas, que não deram bom resultado, de realmente criar uma companhia de teatro-repertório, de repertório nacional. E isso tem-se debatido, nós próprios, no Mais Um, debatemos com essa mesma situação, de realmente é quase como o poder e a cultura, de quem define as decisões culturais, estão surdas, cegas e surdas a essa responsabilidade e a essa importância. Também quanto às edições, realmente alguns dramaturgos tiveram a sorte de verem a sua obra muito bem publicada. O caso do Chiado, através da professora Stegagno, Cleonice Berardinelli. O caso do Teatro Completo Camões, com a edição da Wanda Anastácio. E também todo o trabalho que já aqui foi falado, tem sido desenvolvido e foi inaugurado no Centro de Estudos de Teatro, liderado por José Camões, de realmente fazer um levantamento e uma edição
deste corpus de cerca de 150 peças, portanto não é só no século XVI, portanto não é nada menor, e essas edições têm-se saldado depois em edições impressas na imprensa nacional e que realmente nos permite neste momento confrontarmos com a riqueza e a diversidade de que faz parte esse repertório. Eu trago muitas imagens, mas não se assustem, porque vão passar todas em 5 minutos. É mais só para se perceber que Camões, por exemplo, no meu caso, é uma obra que me tem atravessado, através dos tempos. Quando, em 1995, Vasco Graça Moura me convidou para pôr em cena a comédia Eufrosina, não sei se alguma vez ele anteviu que iria inaugurar uma mudança na minha atividade artística. Em relação à leitura da Eufrosina, que li na edição do Ascêncio, a primeira impressão foi de estranheza. A linguagem, a erudição, era um mundo novo. Está documentado o processo de trabalho com esse texto. Este espetáculo, que foi apresentado na Igreja do Convento dos Inglesinhos, que atualmente é um condomínio privado, fechado, foi excelentemente aplaudida pelo público e pela crítica. No ano seguinte... Em 1998, voltei a Jorge Ferreira Vasconcelos com a encenação da comédia O Lícipo, apresentada no Teatro da Trindade. E mais uma vez descobri um texto fulgurante. A partir daí porque o Ferreira de Vasconcelos tem uma trilogia, pelo menos aquela que é conhecida, há muita obra que desapareceu, mas que faz parte dos índices, ou pelo menos da listagem do elenco de João Franco Barreto. De qualquer forma, daqui é conhecida, há esta trilogia, a holografia que ficou por imprimir, que existe uma edição, uma versão manuscrita na Real Biblioteca de Madrid e que permite perceber o tipo de censura que a obra de Vasconcelos sofreu. Ou seja, quer a Eufrosina, quer a O Lícipo, acabaram por entrar nos indexes. E foram proibidos e foram rasurados. Portanto, digamos que a comédia-holografia sempre foi um projeto que eu acarinhei de pôr em cena, que demorou o seu tempo. Em 2008 uma leitura, em 2009 uma leitura no Teatro Nacional Dona Maria II, a investigação em relação e a comparação de textos em relação ao manuscrito e à versão conhecida já em 1619. Isto é a adaptação também da comédia-holografia para palco e até que 25 anos depois foi possível apresentar a comédia-holografia no claustro do Convento da Graça, o único espaço que ainda resta, embora já me tenham dito que há outro da antiga Casa Pia, mas pelo menos é este que eu conheço como um espaço serliano, uma construção maneirista e que o Camões, o Diogo Teve, o Jorge Ferreira Vasconcelos, etc., conheceram este espaço. E, portanto, foi nesse espaço que foi estreada esta peça fabulosa e que o público, mais uma vez, ocorreu e que congratulou-se de ter visto uma peça que nunca tinha sido representada. Portanto, uma estreia absoluta. Do ponto de vista do texto, as comédias do Ferreira Vasconcelos e a sua encenação é uma das empreitadas mais exigentes, por várias razões, para um encenador.
encenadora, que pode ter pela frente. É necessário um conhecimento do texto, da época, dos valores que estão subjacentes, mas os ensaios de mesa com os atores e colaboradores foram abrindo clareiras onde nos podemos encontrar com algum conforto e descobrirmos textos repletos de intensidade dramática, de teatralidade, de jogo entre personagens, onde texto, subtexto, intenções, situação dramática, tempo, espaço, nos ofereciam uma iguaria, como Camões nos presenteou no banquete dado na Índia. A agudeza de pensamento, a plasticidade evocada, os corpos, os desejos, os temas impactantes que ontem, como hoje, constituem um desafio e um prazer de pôr em cena. Depois de ter servido realmente o Jorge Ferreira Vasconcelos como encenadora, durante 7 anos serviu num doutoramento de 700 páginas, onde aqui esgrimi o lugar comum o lugar comum em relação a esta dramaturgia, e acabei por verificar que as mesmíssimas apreensões, críticas, má vontade, preconceitos que havia em relação à dramaturgia de Jorge Ferreira Vasconcelos, que é uma dramaturgia única, absolutamente única, e de um alto valor que só equiparada realmente aos Lusíadas de Camões e à lírica de Camões. Mas estava eu a dizer que esse preconceito total descobri que não era só em relação ao Ferreira Vasconcelos, porque as suas comédias são difíceis de ler, porque é um texto muito erudito, porque etc, mas isso se estendia a praticamente todo o texto do século XVI. Como já disse, exceção, por vezes, em relação a Gil Vicente. Aí comecei um trabalho de investigação que incidiu em 3 frentes: a vida e obra do autor, Jorge Ferreira Vasconcelos, as práticas cênicas do seu tempo, e aí sim foi extraordinariamente importante perceber como a época respirava teatro e que havia teatro. O teatro era para todos os públicos, o teatro acontecia nas casas, nas universidades, na rua. O Torneio de Xabregas é teatro, é um grande espetáculo com momentos teatrais onde estavam cenografados 700 barcos. E, portanto, como eu dizia, a época respirava teatro, havia o teatro na corte, obviamente, portanto, e as pessoas, e inclusivamente o teatro dos nossos, do século XVI, fala justamente desse amor pelo teatro, desse prazer de ir ao teatro, desse ato de liberdade que é assistir a teatro e poder-se manifestar muitas vezes com grande violência e grande agressividade contra os atores, mas isto ao mesmo tempo com imensa graça. Eu pus aqui, mas vou passar num instante de uma série de imagens do que fiz com a Eufrosina na Escola Superior de Dança, onde miúdos de 12 anos, estudantes, bailarinos, que hoje têm uma carreira internacional na dança, que descobriram o texto do Vasconcelos, de Eufrosina, e que iam para casa à noite com os pais jantar e a falar os textos da Silvia de Sousa, da Eufrosina, aquelas brincadeiras todas. E quando estes miúdos... Curiosamente, estes miúdos, quando eu lhes levei uma versão muito reduzida, mas do Vasconcelos, não foi uma coisa inventada por mim, um texto de Vasconcelos, eles não perceberam nada. Mas quando se lhes foi explicado e através da leitura se chegou à conclusão que estávamos a falar de uma história de amor, então isso foi uma chave. Isso foi uma chave, como há outras chaves em relação à dramaturgia de Gil Vicente. Foi uma chave que resultou muito bem e realmente
guardo muito boas recordações. A Silvina acabou de dizer que encontrou um preconceito mais a nível até dos estudiosos da literatura, quando falam do teatro, ou talvez da historiografia, em relação ao teatro do século XVI, especificamente em relação ao teatro de Jorge Ferreira de Vasconcelos, que era considerado difícil, erudito, etc., e não encontra a mesma coisa em relação ao teatro de Camões. Exatamente, é isso onde eu vou chegar. Porque no caso de Jorge Ferreira de Vasconcelos, as peças estão em prosa, certo? Em prosa, muito grandes, Exato. com muitos cultismos. Não sei até que ponto o facto de duas das peças de Camões misturarem a prosa e o verso não tenham levado a conclusões semelhantes, ou seja, aqueles grandes pedaços, tipograficamente, aqueles nacos de prosa parecem ter levado os estudiosos a conclusões precipitadas do mesmo tipo em relação a Camões, não é? Dizer que isto é teatro para ler, isto se fosse representado seria impossível porque precisariam 3 ou 4 ou 5 horas, este teatro não pode ser representado, e eu gostava talvez de provocar no sentido de passar à sua experiência enquanto encenadora, o que é que verificou quando resolveu representar Camões? Chego lá. Então vamos lá. Chego lá. Portanto, isto é Eufrosina, isto foi na Gulbenkian, no trabalho com os atores. E a primeira vez, e agora falando... Portanto, estava eu a dizer que esse mesmo preconceito, desconhecimento, insensibilidade e, sobretudo, uma ausência de perspectiva estética teatral fundamentada, quer no pouco conhecimento dos textos, quer da experiência de os ver em cena, o encontrei em relação também à dramaturgia, não só de Camões, mas também até em relação ao Gil Vicente e em relação a outros autores. Esta imagem que tenho aqui foi, em 1996, o espetáculo Camões, Tanta Guerra, Tanto Engano, que se traduziu numa encenação de um percurso de vida e que começava com a apresentação de uma parte do Filodemo, porque justamente no ano anterior tinha-se representado a Comédia Eufrosina. E realmente há uma ligação fortíssima entre a Eufrosina e o Filodemo, e que se vê de uma forma muito clara através das personagens, daquilo que elas dizem, das situações dramáticas. Eu que tinha na Eufrosina representado a Sílvia de Sousa, a Isabel Fernandes, que está aqui, que tinha feito a Eufrosina, o Júlio Martim, o Zlótipo, o Augusto Portela, o Paulo Matos, o Cariófilo, viemos a encontrar correspondências na Solisa, na Dionisa, no Doriano e no Filodemo. Portanto, é muito interessante habitar este teatro e perceber que os autores se liam uns aos outros, que os autores se copiavam, se inspiravam, e como há esta proximidade tão forte entre Camões, no teatro, igual falando do teatro, entre o Filodemo e a Comédia Eufrosina. A Comédia Eufrosina foi escrita e andou manuscrita entre 1542-43 até 1555, ano em que sai publicada, e, segundo se pensa, em 1555 é representada em Goa o Filodemo. Portanto, vimos que estes dois autores e estas duas obras, há uma sintonia muito grande em relação a personagens, situações dramáticas. Vou passar rapidamente para entrar já no Camões. Isto é um exemplo de uma série de leituras encenadas, algumas são praticamente espetáculos e são leituras encenadas por falta de apoio financeiro. Há aqui um mundo novo a descobrir e que está a ser descoberto.
Por exemplo, esta questão do teatro dentro do teatro, que aparece em várias peças. Pronto. Falemos então do teatro de Camões. É sempre que se fala do teatro do século XVI e XVII, mas pronto, é sempre necessário quase ser uma espécie de juiz, de advogado e de vir apelar ao bom nome, digo, dos textos destes autores e mostrar o que é óbvio e que só não é óbvio pela falta do uso de se pôr estas peças em cena. A água é água pela composição que nos é dado conhecer e pelo o que vimos e identificamos como tal. A literatura dramática é teatro porque tem inscritos uma série de atributos. Ação dramática, situação dramática, personagens que atuam, que agem, que desenvolvem determinada ação num tempo e espaço definido, tem a dupla enunciação, etc. É claro que pode ser bom ou mau teatro, como qualquer obra de arte, como um mau romance, um quadro menos conseguido, etc., sendo esse resultado absolutamente subjetivo e que tem que sempre que passar pela apresentação e fruição públicas. Uma peça, chamemos de fraca, pode ser, entre outros, porque a intriga e o desenvolvimento da ação da peça não está conseguido. O enredo é inverosímil, as personagens são de tal forma inverosímeis que o melhor ator ou atriz que as representem tem muitas dificuldades em levantar e defender esse papel, essa determinada personagem. Mas não é o caso de Camões. Não é o caso de Camões. Então vamos lá falar um bocadinho do Camões, se faz favor, que é para podermos passar depois aqui ao debate. 5 minutos. 5 minutos. 3 minutos, senão não consigo fechar então, a cúpula. No entanto, o que é verdade é que a representação do texto literário pode apresentar problemas acrescidos que se prendem com a sua linguagem, natureza polissémica, com os arcaísmos que queiram em desuso, e nós verificamos isso em toda esta dramaturgia, nomeadamente a de Camões, que não fazem parte do léxico do leitor, com a cultura, contextualização histórica, política, artística, religiosa, mitológica e outras, ou seja, é como se nós, ao pormos em cena um espetáculo, por exemplo, de Camões, não temos um passado desta dramaturgia. Ou seja, qualquer inglês, quando vai ver o Macbeth, ou quando vai ver ou quando se vai ver Chekhov, a Gaivota, há um referente, o espectador tem um referente, sabe o que é que vai ver, conhece, já viu, leu o texto, já viu um espetáculo, já viu referências, estudou, deu esses textos na escola. O espectador português, quando vai ao teatro ver não o Shakespeare, mas os nossos Shakespeares, não é? Não tem esse referente. Ou seja, nós partimos já com uma situação difícil, muito difícil. E, portanto, no entanto, o espetáculo teatral, e agora, como eu estava a falar no texto, o espetáculo teatral não é o texto, é mais substancialmente qualquer coisa. A análise do texto dramático é um processo de trabalho essencial para a dramaturgia de uma peça que pode permitir abarcar um ponto de vista global da obra e uma visão do espetáculo. Tem procedimentos específicos, já que as marcas da teatralidade estão alencadas. Ação, espaço, tempo, personagem, enunciação, já o disse. A estas categorias do dramático podem-se juntar-se itens como sinopse de cada cena, contexto histórico, político e cultural, referências mitológicas, literárias e outras, como ainda de intertextualidades e informações específicas encontradas em cada cena. Trata-se de um trabalho de filigrana que tem que ser feito para um dado... e que esse trabalho é feito
num contexto de ensaios, de análise dramatúrgica com os atores, de trabalho com os criativos. Então, se calhar, vamos passar aqui a palavra aqui Sim, ao José, e depois volta tinha algumas perguntas sobre a questão da preparação de atores, e penso que são perguntas que são comuns também ao professor José Camões, porque lembro-me que num debate, numa tertúlia que foi organizada até pela Silvina em novembro, no âmbito dos Clássicos em Cena, que é um festival de teatro do século XVI que a Silvina tem feito todos os anos na Livraria Sá da Costa, ali pelo final do outono, houve algumas questões relativas exatamente à dificuldade, a estas dificuldades que a Silvina acabou de falar aqui, ou seja, parece ser necessário quase formar um público para este teatro. É isto que, no fundo, está a querer dizer, não é? No sentido em que, para os dramaturgos portugueses, perdeu-se a tradição, ou não temos a oportunidade de ver frequentemente em palco estas peças. Mas eu lembro-me que uma das questões que o José Camões levantava era, por exemplo, a questão de como é que é possível, num universo em que a maior parte dos atores não tem formação para dizer o verso, prepará-los para esse tipo de representação. Não sei se quer pôr as suas dúvidas, se calhar. Não, essa é uma das questões, não é? Nós não temos, pelo menos do que eu me lembro nos últimos tempos, uma tradição de dicção de verso e de estudo de metrificação. Nem sequer nos estudos literários a metrificação está, neste momento, em uso. Não me lembro do último estudo que tenha vindo a lume sobre a métrica de algum poeta clássico. Se alguém aqui me pode ajudar... Não, o que acontece é que... não há os espanhóis estão constantemente a lutar e até tem uma fórmula... Também saiu dos programas do ensino. Sim, eu fiz durante uma semana um trabalho com o Vicente Fuentes em Almagro só sobre verso em Lope. Não, mas Mas em Espanha faz. Havia a célebre tese em Espanha que era vida e obra. Pronto. A pessoa não sabia o que havia de fazer como tese, ia buscar um autor dos 580 mil que têm por publicar do século de ouro, fazia uma tese de vida e obra, e a obra começava sempre pela análise métrica da comédia ou do que fosse, etc. Bom, nós não temos essa tradição e é difícil, e sobretudo também devido, e isso é muito interessante ver na parte dos anfitriões, e voltando ao Camões, quando Mercúrio fala em castelhano, e o sósia, claro, e aqui vou entrar um pouco no domínio da Silvina, que não há razão nenhuma para que o sósia fale em castelhano, a não ser para permitir um bom jogo cénico do Mercúrio, que é um ator bilingue que fala ora em português, ora em castelhano. Conforme a identidade que assume. E o Camões sabe que precisa de um ator que o faça. E nós, portugueses, temos essa facilidade pelo nosso sistema vocálico, sobretudo, mas também fonético, coisa que o contrário não acontece. E temos outra facilidade de contrair as sílabas muito facilmente e dar-nos jeito, às vezes, que é dizer que é para termos duas sílabas ou que é para termos só uma sílaba. E isso na poesia do século XVI e mesmo na do século XVII, e sabe perfeitamente com o seu ensaio sobre, que fez da sua tese de doutoramento, que é facílimo o poeta escolher o que é que lhe dá mais jeito. Somos um bocadinho, peço desculpa, não é antipatriotismo, somos um bocadinho aldrabões. Ou talvez dê uma flexibilidade ao autor, não é? Exatamente. O autor não é o autor, mas o poeta lírico faz sim, isso também. normalmente.
O espanhol não diz todas as sílabas que lá estão, lê-as todas. E nós é conforme nos dá mais jeito e conseguimos justificar que está certo, que o verso está certo. E alguns até brincam com isso. E é muito engraçado que há poetas que dizem não, falta aqui uma sílaba. Os espanhóis, é por isso que nós contamos as sílabas. Explicar um espanhol que nós contamos até à última tónica não lhes entra na cabeça. Eles contam todas, até à ultimíssima sílaba. E que faz com que a flexibilidade, como diz, seja muitíssimo menor. Não sai daquele esquema rígido. Sim. Aqui o Camões, como mais uma outra paródia que não referi há pouco, que é a paródia ao poetar, ao trovar. Está, aliás, nas 3 peças de Camões. O Camões está sempre a brincar com o tal... a tal valência, a tal que é poeta. Exatamente, com a competência de cortesão em trovar. Aparece em todas elas. A mais visível é no Seleuco, que tem a introdução, e aí Camões é um homem de teatro, ele conhece o teatro por dentro e por fora. Na parte inicial do Seleuco, o dono da casa, para entreter os amigos, compra um espetáculo já feito, está à espera que com a companhia de teatro chegue para entreter os amigos, e enquanto o espetáculo não chega, enquanto a companhia não chega, ele pede ao moço para dizer um poema. E o moço diz um poema completamente disparatado. E engana-se. Nem se engana, ele não se engana nada. Coração de carne crua. E eles dizem, não, mas tens que explicar. Ele diz, a minha amada quebrou os focinhos. Pronto. E ele diz, mas quebrou os focinhos? E aquilo é mesmo à letra. Sim, porque ela era tendeira, escorregou, deu com os narizes numa pedra e partiu o nariz. E os médicos não conseguiram cozer o bocado que se soltou, e daí que a minha amada ficou sem focinhos, quebrou os focinhos. Ele só quer dizer isto. Portanto, ele está a brincar com os comentadores que passavam a vida a fazer leituras mirambulantes, e ele faz isso constantemente no teatro. É muito engraçado. Nos 3 autos, ou nas 3 comédias, ele anda sempre a brincar, a dizer, mas essa trova é muito escura. E então, lá vai explicar. O meu coração, bofes e mais cabidela não se comem sem cominhos. E mais não sei quantas. E ele diz, mas é mesmo assim, porque a minha amada era tendeira e, portanto, lá punha, quando fazia a receita, só se pode comer com cominhos. Não há mais nada, não há outro tempero que se ponha... No coração. No coração, exatamente, para comer. Portanto, é muito engraçado. O Camões está a brincar com aquilo, com essa parte. E, portanto, ele conhecia que atores tinha... Absolutamente. Há mais outra. No Seleuco, às tantas, entram os músicos e que vão tentar animar o príncipe, que está com mal de amores. O público reconhece o mal de amores. Há uma tradição do mal de amores, não só da poesia melancólica, mas do teatro. Lembremos do Autos Físicos, de Gil Vicente, está com mal de amores e é com dieta que se vai curar. Que se vai curar ou não. E ali é proposto música para entretê-lo, a ver se ele se anima um pouco. Às tantas vem uma companhia de músicos e uma didascália diz, às tantas, para um dos músicos, diz Alexandre da Fonseca, um dos músicos. Ser Alexandre da Fonseca como Afonso Silva, ou como qualquer outra coisa, porque o nome nunca mais é dito, nunca mais interessa para nada. Ou seja, se calhar é mesmo um músico que se chama Afonso da Fonseca, como aqueles nomes todos que existem na parte inicial, o Estácio da Fonseca, que parece que está identificado, o Ambrósio, há um Ambrósio da Gama no Chiado. Tudo aquilo é muito, muito, muito paralelo ao Alta Natural Invenção do Chiado, que aparece mencionado nesse prólogo. Ele diz, este meu moço é tão bom que faz uma trova tão boa como o Chiado. E que Camões e Chiado fossem companheiros de Boémia não me faz impressão nenhuma.
porque, mais uma vez, a familiaridade de Camões com o teatro se pode encontrar, por exemplo, nas cartas em prosa. E agora suscitou-me aqui uma pergunta que talvez permita juntar as vossas duas intervenções. Ou seja, a Silvina falou da presença ou das semelhanças que encontra entre a Eufrosina e o Filodemo. Sim, o José agora falou destas referências e destas semelhanças entre peças de Chiado e peças camonianas e este... De facto, o que parece haver é um conhecimento e um mundo em que os dramaturgos se leem uns aos outros ou assistem às representações uns dos outros e que conhecem as peças uns dos outros. Será assim? Às vezes há citações quase ipsis verbis. Ou seja, o Camões, no Filodemo, diz, a brincar com os tais... ele divide entre os que amam pela passiva e os que amam pela ativa. Os que amam pela passiva, aqueles que querem contemplar a noite, as estrelas, é que nem sequer querem contemplar a dama, só querem estar a natureza, e alimentam-se do seu próprio amor. Alimentam-se do seu próprio amor, justamente, comprazem-se em amar. O Doriano, pelo contrário, quer é passar a ação no primeiro encontro. Ele diz, assim que a vejo, o que eu quero é vê-la bêbada e dar-lhe duas pescoçadas à minha berunice, mas com esta linguagem. E não sou como os outros, como tu, diz ele para o Filodemo, aqueles que se comprazem com meia hora de tristes, que dão meia hora de tristes pelo tesouro de Veneza. E passam a vida com os livros de Garcilaso e Boscan, mas que lhes saem virgens da mão, portanto nem leem aquilo, só terem os livros já lhes basta. E os sonetos de... E no Jorge Ferreira de Vasconcelos o que dizem é querem 2 horas de tristeza em vez de qualquer riqueza. Exatamente a mesma coisa. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Meia hora de tristes pelo... Não dão meia hora de tristes pelo de Veneza, e no Ferreira de Vasconcelos é 2 horas de tristeza. Mas a ideia, o conceito, lá está. É bastante interessante isso. E quando se chega à parte mais, digamos, atrevida do Jorge Ferreira de Vasconcelos, que também há, como eu dizia, as referências sexuais de Camões são mesmo, ultrapassam a brejeirice para quase entrar no grosseiro, não é? O Filodemo que termina com aquele discurso final do Monteiro que diz que a rapariga, finalmente o pai foi encontrar a rapariga com o amante e diz, finalmente acha esta noite no jardim, em braços de Filodemo. Portanto, Filodemo finalmente copia o amigo Doriano, deixa-se de coisas, mais arrependida do tempo que tinha perdido, ela, do que aí perdera no encontro com o rapaz. Muito bem. Há aqui outras, então vamos passar aqui a bola para a Silvina. Penso que cada um de um ponto de vista acaba por ter uma ideia, parece que temos todos uma mesma ideia da maneira como funciona este sistema, que é o teatro do século XVI. Mas de facto o desafio que o teatro do século XVI coloca hoje e na verdade a grande questão é porque é que nós não conhecemos mais estas peças, porque é que elas não são mais representadas. É claro, sim, por um lado podemos dizer não há uma companhia de teatro nacional com repertório fixo, mas de facto há uma questão que se põe também que é, ou duas, uma que é da formação dos atores, e isso penso que tanto o José Camões como a Silvina é uma questão que lhes é muito cara, a questão de como é que nós encontramos atores que consigam ser bilíngues, porque é o Teatro de Camões e a maior parte das peças do século XVI exigem atores que consigam representar em português e em castelhano, ainda que o castelhano possa ser um castelhano um bocado aportuguesado,
porque nós, pelas próprias peças, percebemos que muito dessa língua castelhana está cheia de lusismos. Portanto, temos esta exigência do ponto de vista da língua, mas temos também a exigência a nível da dicção do verso e também da prosa. E da prosa. Então, e há toda uma preparação de atores que a Silvina tem a prática e tem um longo trabalho com atores, até de familiaridade com este vocabulário, com este universo, com aquilo que dizia da familiaridade até com as referências mitológicas, com as referências culturais e civilizacionais. Mas qual é a pergunta? A pergunta é ouvi-la falar sobre esta questão. A questão é assim, por exemplo, nós temos uma escola de superior de teatro, mas neste momento não dá, praticamente é escasso o espaço dedicado a textos. Ou seja, há esta ideia do pós-dramático, e, portanto, da memória, do happening, da performance, pronto. Mas nada disso contempla o dizer. Para já, neste momento, os atores que são formados não vêm formados na arte de dizer. Na arte de dizer. Aliás, isso até é visto com alguma desconfiança. Desconfiança e quase que um bocadinho de desprezo, não é? Isso é museologia, é antigo, pronto. É evidente que quando depois vão ver uma peça de teatro espanhol ou francês, depois revêem as matérias, a ideia toda, mas de facto, em termos de formação, acontece isso. Por outro lado, também não são dadas, além do dizer, não são dados esse tipo de repertórios. Não é isso. O que é dado são dramaturgias muito, muito recentes, feitas ontem. Muito contemporâneo, textos muito secos, muito atuais, que veem o teatro mais na perspectiva não do dramático, mas do pós-dramático. Por sua vez, não temos um público formado. Ora bem. Não temos um público formado que esteja habituado. Nós temos a sorte de todos os anos encontrarmos público que nos vem ver e que ficam contentes e que... Bem, enchem a sala, pelo menos a experiência. Sim, mas esta experiência poderia ter... crescer... deveria crescer e não cresce porque não há vontade política, não há interesse. Ou seja, nós estamos... Há também, além de um desinteresse pelo património, além de um desinteresse, há um desconhecimento deste património, há uma desvalorização deste património. Portanto, é quase como... É muito mais fácil dizer que é museologia, que não presta, que não diz nada e portanto, a um dado momento pegar numa peça... sei lá, o Filodemo, os anfitriões, e reescrever essa peça, assinar e dizer, não, isto é que é moderno, a peça reescrita agora, feita por mim, isso é que é um grande texto. Ou o texto de Camões e o texto do Plato, grande porcaria. Pronto, é esta a situação, quer dizer, podemos dourar a pílula, mas é esta a verdade. E, contudo, é muito representável, porque eu, por exemplo, sei que o José Camões, na época em que, acho que foi em 2004, que a Cornucópia encenou o Filodemo, e de facto eu acho que estive presente na última representação e continuava a ter imenso público. E esteve sempre com a lotação esgotada. E os espetáculos que eu tenho assistido da Silvina também têm a sala cheia, se mais espetáculos houvesse, mais continuaria a ter público. Portanto, há aqui um desfazamento entre o que é a percepção social, digamos assim, em relação a estas peças, talvez. Isto é mais uma pergunta do que uma afirmação, apesar de não parecer. De certa forma, quando falamos do teatro do século XVI e insistimos, de facto, na sua dificuldade do texto, etc., todas essas situações, a um dado momento afastamos-nos do teatro. Ou seja, esse tipo de apreciação leva-nos a afastar do teatro
e a não dar oportunidade a que esses textos conheçam o palco, a cena, os atores conheçam esses textos. Mas a representação aproxima. E a representação aproxima, porque mesmo esse bocadinho que estava a falar todo o teatro, todas as peças têm formas de acenar ao público, de acenar através do jogo dramático, e isso é difícil de explicar através da palavra. Mas os atores, quando se trabalha no palco esses textos, tudo isso até as dificuldades se tornam interessantes e paródicas. Por exemplo, a um dado momento, dissimulai, mana. Quem é que sabe o que é dissimulai? Dissimulai, mana. As frases que se dizem que são extraordinariamente estranhas aos nossos ouvidos e que a um dado momento percebemos que através do jogo cênico os atores vão encorpando, tomando essas palavras feitas jogo dramático, e tudo isso acaba por ser uma cúpula, um grande edifício, e que até as coisas mais difíceis, por exemplo, pensando no Prestes, que o Alto da Ave Maria, que no fundo é uma teoria, o que está ali em causa é uma teoria da arquitetónica sobre o trabalho, a visão do Cérulio para a arquitetura e a questão da visão do diabo e do anjo, que vem resgatar aquela questão do italiano. E até matérias difíceis, um dado momento, através da prática cênica, tudo isso tem sentido. Portanto, mesmo para os atores, a dificuldade dos textos é grande. Não vale a pena pormos de lado em relação a isso, mas a verdade é que quando se vai trabalhando, um ator, um encenador começam por perceber às vezes muito pouco do que é que está ali no texto, e pouco a pouco o mundo tudo vai fazendo sentido, tudo vai sendo perceptível, e através do jogo dramático um espetáculo levanta-se e está lá tudo. Portanto, é isso. Então, se calhar, agradeço muito as suas palavras, Silvina. Acho que, se calhar, uma vez que o José não quer dizer mais nada, se calhar gostaria de terminar numa nota que é um pouco também resposta a algumas destas intervenções. Acho que já se percebeu que estão aqui 3 militantes de uma causa, e a causa é por uma mais frequente representação do teatro clássico português, por uma esperança de que esses textos sejam dados a ler. O José Camões tem feito um trabalho extraordinário nesse sentido, ao divulgar em quantidade os textos, tal e qual como eles são recuperáveis na internet, e é de acesso aberto, inclusivamente através do site do Centro de Estudos de Teatro. É possível aceder às peças, inclusivamente tem lá uma notinha a dizer: digam, podem tirar, podem imprimir, podem fazer tudo, digam só que os tiraram daqui, não é? Está no site. Portanto, há esta vontade de dar a ler, de difundir. Lembrem-se que este teatro existe. E, por outro lado, enquanto encenadora, a Silvina Pereira o que tem feito é, de todas as maneiras ao seu alcance, ultrapassar dificuldades. Não consegue representar com atores profissionais, representa com os estudantes da Escola Superior de Teatro e de Dança, e temos esta militância. É assim, a persistência há de nos levar, e esta crença nesta causa há de nos levar muito longe. Agradeço muito a todos os que estiveram presentes hoje. Muito obrigada pela vossa presença e pela vossa atenção. Muito obrigado.
Este episódio foi gravado na Biblioteca Nacional no dia 19 de fevereiro de 2025 e contou com a participação de Silvina Pereira, José Camões e Wanda Anastácio. A sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim, com apoio de Ricardo Rito, Filipe Oliveira e Paulo Lourenço. Voz off de Teresa Amar Ribeiro, coordenação de Joana Beleza, direção do Expresso de João Vieira Pereira e direção da Biblioteca Nacional de Diogo Ramada Curto. Camões, 500 anos de história e de lenda. É um podcast de 8 episódios enquadrado na comemoração dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.